Amados irmãos, amadas irmãs, louvamos ao Senhor porque podemos estar juntos novamente. Nós temos visto o cuidado amoroso do Senhor semana após semana, dia após dia. E nós estamos aqui nos preparando para a volta dele. Nosso desejo é que, durante essa nossa jornada aqui na Terra, nós possamos cumprir a missão que o Senhor deu a nós. Na semana passada, nós vimos a vida de Paulo como uma vida de libação. A importância de nós nos derramarmos para o Senhor e também nós nos derramarmos para os irmãos, a fim de cumprirmos a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Paulo dá o testemunho em 2 Timóteo 4,6, dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ele estava no final da vida dele, no final da jornada aqui na terra. O Senhor tinha revelado isso para ele, e ele disse: estou sendo já oferecido por libação. Ele estava falando para Timóteo: Timóteo, eu derramei a minha vida para o Senhor. E agora, nesses momentos finais, eu ainda continuo me derramando para o Senhor. Eu quero que o meu testemunho seja esse: uma vida derramada para o Senhor como uma oferta, para o prazer de Deus. Sabemos que libação é uma oferta de vinho. Esse vinho que seria para o nosso prazer é derramado para o prazer de Deus. Nós vimos que a vida de Paulo foi assim. Filipenses 2,17 diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Ele estava falando para os filipenses: vocês agora estão oferecendo a Deus a fé de vocês como um sacrifício. Isso quer dizer, vocês estão ofertando a fé de vocês para o prazer e o desfrute de Deus, e essa fé oferecida ao Senhor é também manifestada sob forma de serviço, o serviço da vossa fé. E essa palavra serviço, no original grego, é o serviço sacerdotal. Então, quer dizer que eles, os filipenses como sacerdotes, estavam oferecendo a fé deles como um sacrifício, como uma oferta ao Senhor, e também o serviço deles. Eles estavam se derramando e servindo ao Senhor para o prazer de Deus. Agora, é muito importante nós percebermos de onde vem uma vida derramada. De onde vem uma vida derramada como libação? Qual é a origem disso? O que leva alguém a se derramar? Então, vamos dar uma olhada em Lucas 10, de 38 a 42, quando fala de Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Aqui nós vemos duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava ali ocupada em muitos serviços, bastante agitada e inquieta, preocupada, enquanto que Maria estava ali assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, sentada aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. Marta estava fazendo muitas coisas para o Senhor, e Maria estava ali sentada aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor falar. E o Senhor disse a respeito de Maria o seguinte: entretanto, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, o Senhor Jesus falou aqui algo muito importante, que permanecer diante dele, estar aos pés dele para ouvi-lo, é algo necessário. Só isso. Ele disse, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa parte de sentar-se aos pés do Senhor para ouvir o Senhor, isso é algo necessário. Só isso é necessário. E essa parte não lhe será tirada. Você pode, talvez, ouvir e perguntar, como, Senhor? Por que só isso é necessário? Porque estar aos pés do Senhor, na comunhão com Ele, ouvindo o Senhor, isso é a origem de todo serviço. Essa é a origem de tudo que nós vamos depois oferecer ao Senhor. E é por isso que, então, em João 12, versículos 1 a 3, daí, irmãos e irmãs, vocês vão compreender. João 12, versículos 1 a 3, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Daí nós sabemos que as pessoas falaram, que desperdício, tal, uma coisa tão cara, você está desperdiçando. Em Mateus 26, 10 a 12, nos é dito, mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres nem sempre os tendes convosco, mas a mim... porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então, nós podemos perceber aqui algo muito importante, que Maria percebeu algo que nenhum dos discípulos percebeu. Nenhum, de que o Senhor Jesus iria morrer. E que, se for necessário fazer algo para o Senhor, se derramar para o Senhor, teria que ser enquanto o Senhor ainda estivesse vivo. Você vê, Marta serviu o Senhor em muitas coisas. Mas o Senhor não disse o seguinte, olha só, Mateus 26, 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Será contado o que Maria fez. Maria se derramou para o Senhor. Deu toda a sua vida para o Senhor.
derramou o que tinha de mais precioso para o Senhor. E o Senhor disse, ela fez essa boa ação para comigo, ela se derramou para mim. O que isso quer dizer? Os outros estavam fazendo algo para o Senhor. Maria estava dando a vida dela para o Senhor. Está vendo a diferença? O que fez Maria consagrar e derramar o que tinha de mais precioso para o Senhor? Foi ela ter estado aos pés do Senhor, ouvindo-o. Ao longo dos séculos, todos aqueles que se assentaram aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, se derramaram para o Senhor. Deram suas vidas para o Senhor. E você pode ver que depois que ela derramou essa libra de bálsamo, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Significa que os outros também ali presentes foram beneficiados com este aroma. Uma vida derramada vem da nossa comunhão com o Senhor. Vem de nós ouvirmos o Senhor. Aí, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos perceber as necessidades do Senhor e nós vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca em nossas vidas para nós nos derramarmos. Ela foi a única que ungiu o Senhor quando o Senhor estava vivo. O Senhor disse, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Os outros ungiram depois que o Senhor estava morto. E no passado nós já compartilhamos com os irmãos. Ela, Maria, derramou 1 libra de bálsamo, de nardo puro, certo? Para o Senhor. 1 libra. E nós sabemos em João 19:39, diz, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nicodemos trouxe 100 libras, 100 vezes mais que Maria, mas ele trouxe quando o Senhor Jesus estava morto. Maria trouxe quando o Senhor Jesus estava vivo. E o Senhor disse, então, que onde for pregado o evangelho, deveria ser também pregado o que Maria fez para o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que nós também devemos ser libação. Nós também devemos nos derramar para o Senhor e também para os irmãos. Amados irmãos, amadas irmãs, quando que nós vamos nos derramar? Tem que ser hoje. Quando os irmãos e irmãs estão necessitando que você derrame a sua porção sobre eles e também para o Senhor. Você pode ver a importância da sua oração sendo derramada a favor de irmãos e irmãs. A importância de irmãos e irmãs ouvirem a sua oração a favor deles. A importância de Deus ouvir a sua oração sendo derramada a favor dos interesses do Senhor. Um dia já não haverá mais necessidade. Daí, naquele momento, você fala, agora eu vou me derramar. Sinto muito, a oportunidade passou. Por que eu falo isso? Porque você pode ver, amados irmãos, amadas irmãs, os momentos que nós estamos vivendo hoje, momentos difíceis, de muita dor e sofrimento para muitos irmãos e irmãs enfermos, em todo o país, em tantos lugares, irmãos e irmãs partindo para o Senhor. Não é hora de você também se derramar?
de Deus ouvir a sua oração. Talvez a sua oração pelos irmãos e irmãs, aqueles irmãos e irmãs de longe não possam ouvir, mas está ali diante do Senhor. Por isso, eu quero encorajar irmãos e irmãs a participarem das reuniões de oração. Você derrama a sua vida a favor de outros ou não? Ou pensa só em si mesmo? Você consegue ver a importância de você se derramar para o Senhor e se derramar também para os irmãos? Isto é ter uma vida de libação. Você morrer a favor deles. Por isso que nós cantamos aquele hino no início, baseado em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O irmão e irmã está doente. Agora é o momento de orar por eles. Os irmãos e irmãs estão fracos. Agora é o momento de orar por eles. Um dia, quando o irmão ficar forte, um dia, quando o irmão já for curado da doença, você chegar e falar: irmão, eu vou orar para você ser curado. Já não precisa mais. Quando o irmão já está forte, irmão, eu vou orar agora para que você se fortaleça. Já não precisa mais. Você perdeu a oportunidade. E a lição que a palavra de Deus nos mostra é que nós temos que agarrar a oportunidade dos dias de hoje para nós nos derramarmos perante o Senhor, para o Senhor e também em favor dos irmãos. E você é muito importante nisso. É importante que sua vida também seja uma libação, uma vida derramada. Esse é o testemunho de Paulo. Paulo estava falando para Timóteo, por quê? Porque ele estava para partir. E ele queria que Timóteo também andasse nesse mesmo caminho, que Timóteo também se derramasse em favor dos irmãos e também a favor de Deus. E Paulo ainda continua mostrando como foi essa vida de libação. Segundo Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem se derrama perante o Senhor, ele está sempre combatendo o bom combate, ele está sempre correndo a carreira e está sempre guardando a fé. Paulo estava aqui dando um resumo da sua vida. No passado, nós compartilhamos com os irmãos. Se nós perguntássemos para Paulo, Paulo, fala em poucas palavras como foi a sua vida. Exatamente ele vai falar isso. Na minha vida, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. E ele disse, agora a coroa da justiça me está guardada. Nós sabemos que essas são as palavras finais de Paulo para Timóteo, também são as palavras finais de Paulo, né? Dentro das Escrituras. Por quê? Porque logo depois ele já seria martirizado. Mas nós podemos ver ele já tão próximo da morte, ele sabia que ele seria martirizado. Num momento tão próximo do final da sua jornada, ele fala palavras tão gloriosas. Amados irmãos, amadas irmãs, eu creio que toda vez que nós lemos esses versículos, também tem em nosso interior um desejo de poder falar como Paulo, nos momentos finais da nossa vida, que as nossas últimas palavras possam ser: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não é verdade?
Então, hoje nós temos que fazer a pergunta: como nós estamos vivendo? Da maneira como nós estamos vivendo, nós poderemos, no final da nossa vida, falar isso? Falar que a nossa vida foi uma libação ou nós vivemos só para nós mesmos? Nesse momento em que tantos irmãos e irmãs necessitam da nossa oração, da nossa comunhão, do nosso apacentamento, nós estamos vivendo para nós mesmos ou estamos derramando a nossa vida como libação? Estamos ou não combatendo o bom combate, correndo a carreira e guardando a fé? Nós combatemos o inimigo nesse bom combate? Nós corremos para cumprir a missão que Deus nos deu e nós guardamos aquilo que Deus dá a nós. Essa tem que ser a nossa vida, o resumo da nossa vida. E esses três aspectos se entrelaçam. Não são estanques, não são coisas separadas. Eu combato correndo e guardando. Eu corro combatendo e guardando, e eu guardo combatendo e correndo. Esses três aspectos se entrelaçam, porque são aspectos complementares. Certo? Eu luto porque eu sei que tenho inimigo fora de mim, inimigo dentro de mim. Eu corro porque eu tenho uma missão, eu tenho que completar a carreira que Deus deu a mim, e eu guardo a fé, aquilo que Deus depositou em mim. Todas essas coisas são simultâneas, então eu quero repetir: eu combato correndo e guardando, eu corro combatendo e guardando, e eu guardo combatendo e correndo. E Paulo queria que Timóteo o seguisse, tomando ele como um exemplo, tivesse também tal viver. Daí você vai compreender por que Paulo, então, em 1 Timóteo 1,18 diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Outro versículo falando de combate, 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E ainda 2 Timóteo 4,7, que é esse versículo que nós estamos compartilhando, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E nós devemos nos lembrar sempre de Efésios 6,12. A nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É com tristeza que muitas vezes vemos irmãos combatendo irmãos, lutando contra carne e sangue. Na nossa jornada aqui na Terra, nossa luta é contra principados e potestades. E aí, no que diz respeito a correr a carreira, a seguir adiante nessa carreira, a seguir o Senhor nessa carreira, nós temos 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, daquelas coisas negativas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. É assim que deve correr, seguindo isso. E em 2 Timóteo 2,22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Está vendo? É assim que segue, correndo para o alvo. E ainda mais, 2 Timóteo 3,10 diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Sempre seguindo, isto é, sempre indo adiante. Em Filipenses 3, 12 a 16,
é uma porção muito conhecida. Nós vemos como nós devemos correr essa carreira. Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, então, diz, sabe, eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu corro para as coisas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, isto é, olhando para o alvo, olhando para o Senhor, atendendo o chamamento do Senhor. Essa deve ser a nossa vida. O que não deve acontecer é que no final da nossa vida, nós nos arrependamos dizendo, eu joguei minha vida fora, eu desperdicei o meu tempo. Ah, se eu pudesse pegar o tempo de volta. Mas daí já é tarde demais. Hoje é o dia de correr, hoje é o dia de se derramar, hoje é o dia de orar pelos irmãos, hoje é o dia de cuidarmos uns dos outros. Nós temos que agarrar a oportunidade. Depois que um determinado irmão já partiu, você diz, eu vou cuidar dele, já não tem mais chance. Eu vou orar por ele, ele já partiu. E os irmãos hoje estão todos necessitados. Todos nós necessitamos uns dos outros. E você está derramando a sua porção ou não? E ainda mais sobre guardar. 1 Timóteo 6,20, Paulo diz, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. E em 2 Timóteo 1,14, Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está vendo? Se nós tivermos esse viver, uma vida de libação, combatendo o bom combate, correndo a carreira, guardando a fé, uma coisa é certa, a coroa da justiça estará nos esperando. Paulo diz que o Senhor, o reto juiz, daria a ele naquele dia, e ele diz, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso mostra que quem ama a vinda do Senhor se derrama. Quem ama a vida do Senhor combate. Quem ama a vinda do Senhor corre. Quem ama a vinda do Senhor guarda. Amar a vinda do Senhor não é ficar sentado, eu amo a vinda do Senhor. Ele sabe o que o Senhor quer o reino, o Senhor quer o corpo edificado, ele sabe da importância da sua vida para o propósito de Deus. De tal forma que no final da vida dele, Deus possa dar testemunho. Essa vida não foi uma vida desperdiçada, essa vida foi uma vida derramada a meu favor e a favor do meu propósito. Você sabe, coroa da justiça. Para coroa, eu quero fazer agora uma ligação espiritual. A palavra grega para coroa é Stéphanos, que significa também Estevão, o primeiro mártir.
Uma vida derramada é ter uma vida de mártir. Se você olhar para a vida de Paulo, Bíblia começa mencionando Paulo em Atos 7:58, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo estava envolvido com a morte de Estevão. O próprio Paulo diz, em Atos 22:20, quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então você pode ver, Paulo, o início da vida dele, da menção dele na Bíblia, ele estava envolvido na morte de Estevão. Agora, no final da sua vida, ele estava derramando sua vida como um mártir. E ele fala de coroa, Stefanos, mesma palavra de Estevão. Então você pode ver que Paulo, durante a sua vida, ele teve uma vida de mártir. E ele ganhou a coroa. Então, nós precisamos ver isso também. 1 Coríntios 9:25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível. E em 1 Pedro 5:4 nos é dito, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Isto é, a coroa de glória que não murcha. Por quê? Aquela coroa era a coroa de vencedor. A coroa de vencedor, nos jogos, era uma coroa feita com folhas, né? Galhos de louro. Aí, mas só que aquela coroa é corruptível. Nós esperamos uma coroa incorruptível, uma coroa que não murcha. Agora, você pode dizer, mas Miguel, a situação está muito difícil. Tem tantas coisas. E eu estou envolvido em tantas coisas e eu não estou envolvido com as coisas de Deus. E eu sinto muitas vezes dificuldades, tenho medo. Aí, eu gostaria de dizer o seguinte, Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 1, versículos 6 a 7, por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Foi dado para Timóteo muitas responsabilidades. Realmente, cuidar das igrejas não era fácil. Tinha muita oposição, problemas. E essas coisas foram esmagando Timóteo, pressionando Timóteo. E aquele fogo que ele tinha interiormente foi apagando. Mas daí Paulo diz, eu te admoesto, reavive esse dom, abana esse fogo novamente. Faz esse fogo novamente queimar. Você tem que reavivar o dom de Deus que há em você. Preste atenção. Amado irmão, amada irmã, pode ser que você hoje esteja vivendo para outras coisas, mas Deus está falando hoje para você, reavive o dom de Deus. Não jogue fora a sua vida, para que no último dia da sua vida você se arrependa de não ter se derramado. Reavive o dom de Deus. O dom está em você,
Mas você tem que tomar uma atitude para que esse dom se manifeste. Você tem que reavivar o dom, tem que exercitar o seu espírito. Se você ficar ali passivo, não fazendo nada, esse dom não será reavivado. Você tem que ter uma atitude diante do Senhor. Ser ousado. Não negligencie o dom que há em você. Esses dons precisam ser estimulados, colocados em ação. Isso significa que nós temos que cooperar com esse dom que está dentro de nós. Não é que nós não tenhamos dom, nós temos os dons. Esses dons precisam ser reavivados. E é por isso que Deus usa a sua palavra, assim como Paulo falou para Timóteo, aconselho, reavive o dom de Deus. Hoje, Deus está falando para você, reavive o dom que eu lhe dei. E outra coisa importante é que a porção da palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou mente sóbria. Amados irmãos, amadas irmãs, uma coisa que nós precisamos saber é o seguinte: essa palavra covardia significa medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. O medo, esse medo não vem de Deus. Esse medo que você sente não vem de Deus, porque Deus não deu para você um espírito de covardia. Ele deu para você um espírito de poder, de amor e de mente sóbria. A irmã Yara falou exatamente algo que eu tinha preparado. Muitos têm medo de orar. Muitos têm medo de compartilhar. Muitos têm medo de dar a sua porção. Chega na reunião de oração, mas não ora. Esse medo vem de Deus? Não vem de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder. E esse poder é o poder que vem do alto. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amado irmão, amada irmã, você recebeu um espírito de poder, não de medo, de covardia. Você é covarde? Não é, porque você tem esse espírito. Não acredite na mentira de Satanás. Satanás diz para você, você não pode. Satanás alimenta o seu medo, mas Satanás é um mentiroso. Creia na palavra de Deus. Deus lhe deu um espírito de poder, e esse poder é o poder lá do alto. Não é o poder dos homens. É um poder capaz de vencer perseguições. É um poder capaz de vencer as tentações. É um poder que vence o medo, que faz de nós uns bons soldados de Cristo Jesus. Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, você tem esse espírito, por isso você pode derramar a sua vida como libação, você pode combater o bom combate, correr a carreira e guardar a fé. Deus deu para nós um espírito de poder e de amor, amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor ao propósito de Deus. E pelo fato de nós amarmos ao Senhor, nós corremos para o alvo, porque nós queremos o melhor para o nosso amado. E também
é de moderação, de mente sóbria, uma mente sóbria para guardarmos a fé, guardarmos a palavra, guardarmos a porção que o Senhor nos deu. Então, poder para combater, amor para correr e uma mente sóbria para guardar. Estamos vivendo os tempos finais. Você sabe, quando eu leio essa porção de 2 Timóteo 4, versículos 6 até 8, eu sempre sou encorajado. Porque eu tenho um desejo, é que no final da minha vida, eu possa dizer que a minha vida foi uma libação, que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é meu anelo. Eu não quero que somente eu possa dar esse testemunho, mas também os que estão à minha volta também possam dar. E nós servimos, amados irmãos, amadas irmãs, para que cada irmão e irmã possa dar esse testemunho. E aí todos possam, o mundo talvez diga, que pena, essa vida foi desperdiçada. E Deus se levanta como testemunha e diz, essa vida não foi desperdiçada, essa vida foi derramada a meu favor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.